Saiu o relatório do Pedro Vaca Villarreal da OEA sobre liberdade de expressão e ele não é nada bom. E é aqui que pode a verdadeira solução aparecer. Não vai ser uma solução jurídica, a verdadeira solução, mas sim política. Se o STF escalar uma crise ao ponto de tornar um desrespeito à Câmara insuportável, nem o Mota, nem os deputados vão ter outra alternativa a não ser começar a retaliar o Supremo com as armas que eles têm à disposição, e são várias e são poderosas. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Dino comete crime de responsabilidade e pedido de impeachment será protocolado no Senado. É isso mesmo. O deputado federal Nicolas Ferreira afirmou nesta segunda-feira, via rede social, que irá protocolar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, por suposta interferência política no Maranhão, estado em que Dino governou até 2022. Abre aspas. Dino está interferindo diretamente na disputa política do Maranhão, enquanto ministro do STF, cometendo assim crime de responsabilidade. Fecha aspas. Escreveu Nicolas em sua publicação. Mota vai responder ao STF por manter o processo contra Ramagem e Bolsonaro. A Câmara dos Deputados havia votado para suspender o andamento da ação que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. A equipe jurídica que assessora o presidente da Câmara, Hugo Mota, está preparando uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. O motivo é a manutenção do andamento do processo contra Alexandre de Ramagem, Jair Bolsonaro e outros 6 acusados de tentativa de golpe de Estado pela Corte. E olha só essa boa notícia. O Hugo Mota decidiu responder à afronta do Supremo Tribunal Federal. Ele não aguentou a pressão. De fato, o presidente da Câmara, Hugo Mota, é hoje talvez o homem mais pressionado do Brasil. E a pressão da direita sobre ele funcionou. Nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Mota não resistiu à pressão dos seus colegas deputados. E, em segundo lugar, como que isso levou Mota a decidir responder ao STF. E aqui eu vou te mostrar qual que vai ser a resposta dele à decisão unânime da primeira turma, que no STF mandou prosseguir a ação do golpe contra Bolsonaro e contra Ramagem. A ação ela até ficou paralisada, mas muito parcialmente, e os deputados consideraram isso um verdadeiro atropelo das suas prerrogativas, porque de fato é um atropelo, certos eles. E eu vou te mostrar no finzinho como que pode surgir disso tudo uma solução real para o que está acontecendo. Bora então direto para o primeiro ponto, começando com a seguinte matéria da Folha de São Paulo, cujo título eu vou ler para você agora. Mota aguarda a posição jurídica da Câmara para definir resposta ao STF no caso Ramagem. Olha, gente, a matéria ela começa dizendo que o Mota está esperando a conclusão de um estudo da consultoria jurídica da Câmara dos Deputados para ir reagir ao STF e que ele deve se posicionar até amanhã, terça-feira. Mas eu vou ler para vocês o trecho mais importante dessa matéria, que mostra como que o Mota não conseguiu aguentar a pressão. Olha aí. Mota tem dito em conversas reservadas querer agir com responsabilidade para evitar um atrito entre poderes, mas ele ressalta que foram mais de 315 votos a favor da medida que paralisa uma ação penal contra o parlamentar. Por isso, ele busca dar uma resposta aos seus pares. Olha, se você achava que o Mota ia ensaboar, ia aguentar a pressão dos deputados, e se isso aqui vê que ele vai dar uma resposta, te deixou animado, deixa o seu like para mais gente também se animar nesse começo de semana e ver como que a pressão funciona, e para seguir impressionando. Ou seja, gente, apesar do Mota não querer comprar briga com o Supremo, porque afinal de contas o Mota tem rabo preso com os ministros, em razão das investigações que correm no tribunal envolvendo as emendas parlamentares. Como, aliás, o Alcolumbre, gente, também tem o rabo preso. E aí o Hugo Mota acabou ficando numa sinuca de bico. De um lado, a pressão do Supremo, seu rabo preso. Do outro lado, a pressão dos pares. E ele não aguentou a pressão, porque agora ele tem 315 deputados no pescoço dele, indignados com o Supremo por ter atropelado a Câmara, fora a pressão das redes, que tem cobrado uma reação do Mota. E mais, como eu mostrei num vídeo aqui no canal que viralizou com quase 1 milhão de visualizações nesse domingo, o STF agora arrumou um novo inimigo poderoso depois dessa afronta,
que passou a ser aí, então, um aliado do Bolsonaro. E quem que é esse novo aliado do Bolsonaro e novo inimigo do Supremo? O Centrão. O Centrão não gostou nem um pouco de ver o STF pisar na cabeça da Câmara ao afrontar uma decisão soberana dos deputados desse jeito. Eu vou deixar o vídeo aqui na tela no final e também na descrição para vocês verem depois porque vale a pena. Mas, embora a Folha tenha dito que o Mota ainda aguarda o parecer da consultoria jurídica da Câmara, o jornal O Globo ele foi além e ele revelou para nós que ele já sabe o que ele vai fazer em reação ao Supremo Tribunal Federal. E eu vou ler então para vocês o que saiu aqui na coluna da Mela Megali. Olha o título aí. A resposta de Mota ao STF após decisão que mantém o processo contra Ramagem e Bolsonaro. A equipe jurídica que assessora o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem trabalhado em uma resposta ao STF após a corte manter o processo contra Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro. A aliados, Mota destacou que a reação dos deputados à decisão foi muito negativa, pois os parlamentares consideraram a medida uma afronta ao legislativo. O presidente da Câmara disse a congressistas que algo será feito para mostrar a insatisfação com a corte. Quem diria, hein? Algo será feito para mostrar a insatisfação com a corte. Olha, as duas matérias, elas não falam qual que vai ser essa resposta. O que vai ser esse algo contra a corte? Qual vai ser a resposta jurídica do Mota ao STF? Mas qual será? Olha, tem uma solução paliativa e uma real. Vamos começar com a primeira, que é o que tudo indica que ele vai fazer agora. Tudo está indicando, inclusive pelo que o líder do PL, sócio nesse Cavalcante, já tinha comentado, que o Mota vai recorrer da decisão da primeira turma para que esse caso seja julgado no plenário, pelos 11 ministros do Supremo e não pela primeira turma apenas. E como eu já expliquei para vocês naquele outro vídeo que eu comentei e vou deixar para vocês no final, isso não resolve o problema, é claro, mas ajuda a piorar a situação para o STF publicamente. Ou seja, sair da turma e ir para os 11 ministros não resolve totalmente o problema, porque eles devem decidir de modo desfavorável à Câmara. Mas piora a situação para o STF porque coloca todo o ônus público de decidir contra a decisão soberana da Câmara sobre as costas, sobre os ombros dos 11 ministros do Supremo, onde a gente sabe que tem divergências. Sem falar que um recurso da Câmara dos Deputados não é algo simples assim, que os ministros possam ali desdenhar, descartar sem nenhum desgaste. Não, é um dos poderes da República. E isso constrange os ministros e faz a briga escalar, já que eles não vão querer retroceder no seu posicionamento. Como eu disse, essa é uma solução paliativa, ela não resolve o problema. Só que ela, por outro lado, estica a corda com a Câmara e é aqui que pode a verdadeira solução aparecer. Não vai ser uma solução jurídica, a verdadeira solução, mas sim política. Se o STF escalar uma crise ao ponto de tornar um desrespeito à Câmara insuportável, nem o Mota, nem os deputados vão ter outra alternativa a não ser começar a retaliar o Supremo com as armas que eles têm à disposição, e são várias e são poderosas. CPI de abuso de autoridade, PEC que limita as decisões democráticas que foi aprovado no Senado está na Câmara, PEC de reforma do Judiciário, PEC que vai mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo e por aí vai. A solução ela vai ter que vir da política, depois que a crise escalar o suficiente, porque o STF é mesmo inganhável, o STF ele é supremo, mas, então, como ele não pode ganhar do Supremo no jurídico, na reação jurídica, eles podem ganhar na política, com as PECs, com as propostas, com as mudanças, com as políticas públicas. Olha, o STF eles decidem como quer e não tem para quem recorrer, mas a Câmara e o Senado podem criar soluções a partir da política que dobrem o Supremo Tribunal Federal. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Mota ele vai cumprir a promessa que ele fez aos deputados e vai responder ao STF? Você acha que ele vai arriscar escalonamento? Porque ele tem uma série de armas à disposição, como eu mostrei, mas o Supremo também tem as deles. Saiu o relatório do Pedro Vaca Villarreal da OEA sobre liberdade de expressão e ele não é nada bom. Eu vou mostrar para você agora nesse encontro duas coisas. Primeiro, que relatório que é esse da OEA, Deltan, que acabou de sair? E segundo, o que ele diz e por que ele é péssimo para a direita e para a luta pelas liberdades aqui no Brasil? Olha, você vai se revoltar como eu a cada nova revelação que eu vou te trazer aqui. Então vem comigo para o primeiro ponto com essa matéria aqui da Gazeta do Povo, que tem o seguinte título: Relatório da OEA ignora a censura do STF contra a direita e critica o quê?
critica a peruca do Nicolas. Hã? Que? Pedro Vaca, você só pode estar de brincanagem com a nossa cara, né? Olha, se a peruca do Nicolas é o que tem de errado no Brasil, na sua opinião, você tem que ser demitido do seu cargo porque você não está defendendo a liberdade. Você está defendendo a esquerda, é o wokeismo militante. Mas bora aqui entender, em primeiro lugar, que relatório que é esse. Esse aqui é o relatório anual sobre a liberdade de expressão da OEA nas Américas, ou seja, esse ainda não é aquele relatório específico sobre o Brasil que a gente está ansiosamente esperando. Isso é muito importante de esclarecer porque todos os anos a OEA divulga esse relatório anual sobre a liberdade de expressão nas Américas e embora ele ainda não seja sobre os casos específicos de censura do Brasil que o Pedro Vaca veio investigar aqui, ele toca em alguns desses casos e dá indicativos concretos do que o Pedro Vaca pode, de fato, incluir no relatório final dele sobre a visita que ele fez para o Brasil. Agora, dá uma olhadinha aqui comigo nesse absurdo. Eu vou ler aqui para você na matéria da Gazeta do Povo. Olha aí, vários personagens alvos de censura e alguns meios de comunicação, entre eles a Gazeta do Povo, fizeram para a OEA um levantamento detalhado dos casos mais graves de perseguição e de ataque contra a liberdade de expressão da direita, incluindo decisões do STF que resultaram em bloqueios de perfis, remoção de conteúdos e perseguições judiciais contra jornalistas e influenciadores críticos ao tribunal. Apesar da documentação apresentada, a maioria desses episódios não foi mencionada no relatório oficial. Isso aqui, gente, não é uma simples omissão do Pedro Vaca. Isso aqui é um verdadeiro desrespeito com os direitos humanos das vítimas de censura aqui no Brasil. É um desrespeito do Pedro Vaca com as responsabilidades do seu cargo. É um escárnio, é um tapa na cara, é um cuspe nas nossas faces. É um retrato de como que o viés ideológico cega. Como a visão da esquerda progressista do Pedro Vaca foi mais forte e cegou ele, pelo menos nesse relatório. Isso foi mais forte até essa cegueira ideológica do que a própria pressão política e financeira dos Estados Unidos para que a OEA faça justiça, para que a OEA combata a censura. Será que o Pedro Vaca ele acha que o Trump está de brincadeira? Se você está absolutamente indignado com esse relatório como eu, senta o dedo no like para a voz da nossa indignação chegue mais longe, talvez até o Pedro Vaca, e segue aqui comigo agora para o segundo ponto, em que eu vou te mostrar um pouco do que ele diz e é ainda mais revoltante. Vou ler para vocês. A OEA chega a mencionar algumas medidas do judiciário contra plataformas digitais, como o bloqueio da rede social X, mas trata do tema sem condenação explícita às ações. Como um tema a ser observado, sempre terceirizando qualquer juízo sobre o que fez o STF. Essa mesma isenção não se vê, por exemplo, no caso da peruca de Nicolas, ou da batalha judicial entre a Patrícia Campos Melo e o deputado Eduardo Bolsonaro, em que a OEA assume um posicionamento claro. É absurdo, gente. O Pedro Vaca ele trata a censura e o bloqueio e banimento de redes sociais no Brasil como o bloqueio do X, como do Rumble, que existe até agora, como se fosse um esforço do STF contra a desinformação e fake news aqui no Brasil, ignorando completamente que se trata de uma questão não apenas de liberdade de expressão, mas de devido processo legal, de decisões e ordens de censura de morais que são absolutamente ilegais no nosso ordenamento jurídico, debaixo da nossa Constituição, que, aliás, nem conceitua o nosso ordenamento jurídico o que é desinformação. Antes de eu seguir te mostrando o tratamento indignante que o Pedro Vaca deu ao caso de censura do Felipe Martins, o que vai te revoltar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você por acaso viu essa notícia importantíssima na grande mídia? Na Globo News, talvez? Ou será que no Jornal Nacional? Não, né? Não viu, né? É por isso que eu preciso falar com você sobre a Gazeta do Povo, que trouxe essas informações cruciais pra gente. Enquanto uma parte da grande mídia tenta abafar o regime de censura no Brasil ou passa pano para os abusos do STF, a Gazeta faz diferente. Ela expõe a verdade, ela expõe aquilo que os poderosos querem esconder, ela denuncia, sem máscara, sem passar pano, sem distorcer. É por isso que eu escrevo na Gazeta, eu participo dos programas, eu sou leitor há anos. Lá não tem militância, não tem pauta encomendada, não tem medo de dizer a verdade.
Se você também está cansado de ser manipulado por uma imprensa que age como assessoria dos poderosos, faça como eu, assina a Gazeta do Povo, que aliás patrocina o canal e permite vídeos como esse. Apoie o jornalismo independente que respeita a sua fé, a sua inteligência, a sua liberdade, os seus valores e aproveita, porque para quem acompanha o canal, você pode assinar por apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. R$1 por mês nos primeiros 3 meses. Gente, é isso mesmo, você pode também mirar aí no QR Code da tela, tá desatualizada aí a promoção que você vê na tela, mas é R$1 por mês nos primeiros 3 meses, mas no QR Code você chega lá, ou basta você digitar www.gazetadopovo.com.br/Deltan e você vai ter acesso a essa promoção, e você pode cancelar quando quiser. É um valor simbólico para você experimentar o jornalismo diferente, que não tem conchavos, não tem acordos. Basta acessar aí agora gazetadopovo.com.br/Deltan ou usar o QR Code que eu joguei na tela ou o link que eu vou deixar para você na descrição. Assina lá, a sua assinatura faz toda a diferença. E agora olha a desfaçatez do Pedro Vaca ao tratar da censura do Felipe Martins, que ele trata como se fosse um dia no parque. Olha aí, ó. Vamos olhar juntos essa censura aqui, vou ler para vocês na matéria da Gazeta do Povo. A OEA também cita brevemente a censura imposta pelo STF a Felipe Martins, ex-assessor internacional da presidência do governo Bolsonaro, mas o faz sem qualquer reprovação. Martins não pode usar redes sociais nem dar entrevistas a veículos de comunicação sob pena de ser novamente preso. O episódio é descrito em tom neutro, como um fato administrativo, sem que a relatoria manifeste preocupação com o impacto da decisão sobre a liberdade de expressão. Isso aqui, gente, é pior do que revoltante, isso aqui é desesperador. Parece que nós, a direita, como vítimas desse regime de censura do STF, sentimos aqui como se a gente estivesse gritando a plenos pulmões no deserto, sem que ninguém nos ouça, sem que ninguém entenda o sofrimento que o STF está causando para milhares de brasileiros. Esse relatório do Pedro Vaca, vergonhoso, escondeu várias coisas. Ele não falou sobre a censura do antagonista e da Cruzoé, não falou sobre a censura da Gazeta do Povo, não falou sobre o maior escândalo judicial da história do STF, a Vaza Toga, não falou sobre as denúncias de perseguição feitas pelo Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Moraes do TSE, não falou sobre as violações do STF à imunidade parlamentar do Nicolas, do Marcel, do Cabo Gilberto, e dava pra gente escrever um relatório inteiro sobre tudo, dava pra gente ficar falando a noite inteira aqui sobre o que faltou do relatório. Isso é um vislumbre sombrio do que vem por aí. A julgar por esse relatório, as conclusões do Pedro Vaca sobre a visita dele ao Brasil aparentemente virão na mesma linha, escondendo, ocultando, omitindo os verdadeiros abusos, passando pano para o Supremo e os abusadores do poder e colocando a direita como a vilã e a esquerda como os mocinhos. É uma verdadeira tragédia para os direitos humanos. A questão agora é, Pedro Vaca vai mesmo fazer um novo relatório nessa mesma linha? Mesmo com todas as ameaças do Trump e dos Estados Unidos de cortar o financiamento da OEA, se eles não levarem a sério a luta por direitos humanos, a luta contra a censura, a defesa das liberdades? É o que a gente ainda vai ver. Agora, é um banho frio, é um banho gelado nas nossas esperanças. Isso nos faz lembrar que a gente não pode parar de lutar, que a nossa esperança tem que estar em várias frentes. A gente tem que lutar, tem que manter a fé e a esperança, mas nunca numa pessoa, numa instituição, num órgão. Nós precisamos construir as nossas histórias. Nós precisamos lutar com a força dos nossos braços, com a nossa voz. A gente não pode se calar. Onde a gente vai hoje, a gente tem que falar das eleições de 2026, da importância de a gente encher o Senado com gente boa, encher a Câmara com gente boa, para a gente mudar o Brasil. Não pare, não perca a oportunidade de lutar e de fazer a diferença. E me deixa aqui o seu comentário sobre esse relatório revoltante e indignante, mas olha, não desista. Que isso sirva não para esfriar sua paixão, seu amor, mas para despertar, para renovar as energias, para dobrar o esforço. Não vamos fazer o que eles querem, que é nos calar. Se eles nos caçam, a gente dobra a energia, a gente luta em dobro. Se eles nos silenciam, a gente luta em dobro. Se eles fraudam, se eles silenciam, se eles escondem do relatório os abusos, a gente luta em dobro, a gente grita em dobro, a gente ergue a nossa voz em dobro. Nós não vamos desistir do país. Um filho teu não foge à luta. Um grande abraço.